Olá, moçadinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar a aula de História, o primeiro capítulo, Grupos Humanos. A aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a diversidade e uma pessoa depende da outra para a formação das cidades. E aí passei como tarefa de casa as fichas 117, a página 117 e a página 118 da ficha 1, certo? Nós vamos começar com a correção. Lembrando aqui, encontre no caça-palavras os diferentes povos que formaram a população brasileira. Vocês buscaram lá no texto quais foram os povos que formaram a população brasileira? Então, nós tivemos lá os asiáticos, que vocês tinham que ter achado aí, asiáticos, os europeus, os indígenas e os africanos. Então, eram esses três que vocês tinham que... Esses quatro, desculpa. 1, 2, 3, 4. Esses quatro que vocês teriam que encontrar no caça-palavras. Então, vou mostrar aqui para vocês. Europeus está aqui, ó, na diagonal. Europeus. Começa aqui. 1, 2, 3. Na quarta coluna, na primeira linha, vocês vão achar ali, europeus. Asiáticos está na vertical, na primeira coluna, começa na terceira linha. Asiáticos, tá? Indígenas vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona linha, na terceira coluna, indígenas, aqui. E logo embaixo dos indígenas, vocês vão pular uma linha. Na próxima, está aqui na quarta coluna, africanos. Vocês vão encontrar ali, africanos, ok? Então, vamos começar a correção do exercício número 2. O que os indígenas aprenderam com os portugueses? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram os índios que já moravam aqui, o que eles aprenderam? Aprenderam o quê? A falar português, eles aprenderam a vestir roupas. O que mais que os indígenas não faziam e os portugueses foram ensinando a eles? Comer com garfo e faca, porque eles usavam somente as mãos para se alimentar. E eles foram obrigados e foram aprendendo a assistir às missas, um culto religioso, porque eles cultuavam de outra forma os deuses deles. Mas os portugueses que praticavam a religião católica ensinou eles a assistir à missa e a usar armas de fogo também. Então, olha lá. Então, o que eles tinham que fazer? Então, eles... Opa, número 2. Falar sem a vírgula, falar português, vestir roupas, usar talheres, né, que é o garfo e faca, talheres, assistir missa, e usar arma de fogo. Aqui a gente já percebe que os índios foram perdendo muito dos seus costumes e tradições, né? Porque eles não utilizavam roupas, eles não usavam arma de fogo, não usavam talheres. E aí os portugueses foram chegando e foram introduzindo neles esse tipo de cultura e costume. Número 3. O que os portugueses aprenderam com os indígenas? Porque os portugueses ensinaram, mas os indígenas também ensinaram os portugueses. Então, eles ensinaram o quê? Palavras de origem indígena, palavras indígenas, que a gente acabou aprendendo e usando no nosso vocabulário até hoje. Então, temos a palavra dormir em redes também, porque os indígenas
costumavam muito dormir em rede. Até hoje existem muitas comunidades indígenas que as pessoas dormem em redes. Comer mandioca, pescar e caçar. Isso os índios ensinaram aos portugueses. Então, lá. Dormir em redes. Os índios ensinaram a caçar e pescar. Comer. Aqui tem lugares que chama mandioca de aipim também, e tem lugares que tem outros nomes que assim eu não conheço, né? Eu sei que, se eu não me engano, aipim, mandioca, não tô lembrada agora o outro nome que tem um lugar, acho que no Nordeste que chama. Mas é a mesma coisa, tá? Mandioca. E a outra que eu falei, qual que era? Palavras nas línguas indígenas. Palavras nas línguas indígenas. Número 4. Por que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Por que eles achavam isso? Porque as tribos indígenas eram diferentes e cada uma tinha sua língua própria, né? O seu dialeto próprio. E os portugueses achavam que todos falavam a mesma língua. Por quê? Porque a maioria dos povos indígenas que ocupava o litoral falava o tupi-guarani. A maioria, mas não todos, certo? Eu vou apagar aqui o número 2 para não ficar tão ruim para vocês enxergarem lá embaixo. Então, porque a maioria falava o tupi-guarani. Porque a maioria falava o tupi-guarani, que é uma língua indígena. Esse aqui é o número 4, certo? Vira a folha na página 118 e eu vou virar aqui, vou descer o meu slide também para continuar a correção. E vamos lá. 5. Leia o trecho da música abaixo e depois resolva as questões. Então a música é tupi. O índio andou pelo Brasil, deu nome para tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tututu. É tudo tupi, tupi-guarani. Será que você esteve aí? Veja se você não pôde ouvir essa música. Coloca lá no YouTube, por exemplo, e coloca a música para você ouvir. É uma música bem legal. Letra A. Escreva as palavras em tupi que aparecem no trecho da música. Quais são as palavras em tupi que aparecem aí no trecho dessa música? São palavras de origem indígena. Então lá nós temos tamanduá, urubu, jararaca, jiboia, opa, saiu, passando no acento, jiboia e tatu. Essas palavrinhas são palavras de origem indígena. Olha lá no texto, você pode grifar também, tá? B. As palavras em tupi que aparecem no trecho da música são nomes de cidades? Não. São nomes de alimentos? Também não. São nomes de animais? Perfeito. C. O verso
Se o índio deu nome, tá dado. Indica que os portugueses não adotaram a palavra de origem tupi. Os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi? Sim, até hoje nós utilizamos palavras de origem tupi. Essas palavras mesmas nós utilizamos até hoje. 6. Observe as imagens e escreva o nome de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros. Então, olha lá, nós temos aqui maracujá, pitanga, então a primeira maracujá, a segunda pitanga, a terceira caju e a quarta abacaxi, certo? Então, agora nós vamos voltar no livro, lá na página 119, para fazermos a leitura e a explicação sobre as aulas de hoje. Então, lá, os indígenas e as primeiras cidades. Como eu já falei na aula anterior, os indígenas, quando chegaram aqui os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, já tinha quem? Os indígenas, os índios já moravam aqui, né? E eles receberam esse nome de índios pelos portugueses. Os portugueses deram esse nome índio, porque eles descobriram lá em 1550 a Índia. Então, eles deram o nome índio por conta disso. Quando eles chegaram aqui, os índios já tinham costumes, falavam a língua deles, eles já tinham uma forma de vida, já tinham as suas tradições, e os portugueses chegaram e quiseram impor os costumes e as tradições dos portugueses, porque eles queriam descobrir que terra é essa que eles estavam chegando. E eles pegaram os índios e começaram a ensinar o português, obrigar eles a fazer alguns trabalhos e assim foram explorando o Brasil. Então vamos começar a leitura. Os indígenas e as primeiras cidades. Lembrando que questão da miscigenação, logo a primeira parte, digamos assim, da população brasileira é formada pela mistura de índios com portugueses, com europeus. Você estudou na unidade anterior que as primeiras cidades brasileiras foram fundadas pelos portugueses. Porém, antes de os portugueses chegarem e fundarem povoados e vilas, que mais tarde se tornariam cidades, outros povos já tinham migrado para essas terras. Eles foram os primeiros moradores do Brasil. Então, quem foram os primeiros moradores do Brasil? Os índios. Mão na massa. Então, vamos lá. O convívio entre indígenas e portugueses fez com que um povo assimilasse hábitos do outro. Então, lá, os portugueses, costumes dos indígenas, e os indígenas, costumes dos portugueses. Muitos indígenas se acostumaram com a nova vida, aprenderam a falar português, vestir roupas, comer com garfo e faca, assistir às missas, manejar armas de fogo. Com eles, os portugueses aprenderam as línguas indígenas, a dormir em redes, comer bijus de mandioca e a pescar e caçar. Com base no texto, marque A ou B relacionados a afirmações das imagens. Então, A, os indígenas aprenderam com os portugueses. E B, os portugueses aprenderam com os indígenas. Aqui nós temos um quadro que ele é muito famoso, inclusive, que se chama A Primeira Missa no Brasil. Percebam aqui nesse quadro, quem que tá aqui em volta? Ó, tem gente até inclusive em cima da árvore, no chão. Repare as vestimentas dessas pessoas. Quem que está aprendendo com quem aqui? Muito bem, letra A. Os indígenas estão aprendendo com os portugueses. Neste caso, os indígenas estão assistindo à missa. Opa, desculpa. Vamos lá. A próxima imagem.
um homem todo vestido, com um ar mais intelectual aqui, né, que está estudando, escrevendo com a pena. Temos aqui o globo, temos, parece um livro, e ele está sentado aonde? Em uma rede. A rede é de origem o quê? Indígena. Os índios tinham o costume de dormir nas redes, descansar nas redes. Então, nesse caso, aqui no quadrinho é a letra B, porque os portugueses estão aprendendo com os indígenas, certo? Então, para a próxima aula, pessoal, vocês vão ter uma atividade para fazer lá na ficha, no caderno de fichas, né? Vocês vão fazer a ficha de atividades número 3, presta atenção, é a número 3 que vocês vão fazer agora, certo? Então, a número 3, ela está na página 121 e 122, ok? Então, é a ficha número 3. Isso. Certo, pessoal? Então, um beijinho. Estudem em casa bastante. Matem a curiosidade aí sobre a formação da sua cidade. Qual que é a origem das pessoas aí da sua cidade? Beleza, galerinha? Um beijo. Se cuidem. Tchau!